Gelato de qualidade, ovo no gelato, liga neutra no gelato, gelato artesanal, enfim, esses são alguns dos temas que eu separei aqui, algumas perguntas que vocês me fazem para eu responder, ok? Para quem não me conhece ainda, eu sou Rafael Helli Ambrosin e eu ensino você como fazer um gelato italiano aí na sua casa com qualidade de gelateria italiana. Beleza? Vamos lá, ó. Domingão, separei aqui algumas perguntas, vamos direto ao ponto. Vou começar respondendo. Primeira delas, ó, é sobre liga neutra. Utilizar liga neutra no gelato. Então a pergunta é: o gelato italiano leva liga neutra e emulsificante? Leva, ok? Leva. Principalmente se a gente estiver falando do gelato italiano que é vendido pelas gelaterias. Mas eu aqui em casa eu também coloco. Gente, o que é? Eu não só vou falar se leva ou não leva, mas também vou explicar o porquê que leva, tá? Diferente do que muitas pessoas pensam, a liga neutra são produtos naturais e que ajudam na estrutura do gelato, tá? Elas ajudam a estabilizar a estrutura, ou seja, o gelato não derreter muito rápido, não aumentar o tamanho dos cristais de gelo. Então isso é importante. É claro que se eu for fazer aqui, eu pego minha sorveteira ali, preparo um gelato e já vou consumir, eu nem precisaria colocar liga neutra, porque um possível defeito não vai dar nem tempo dele aparecer, porque eu vou preparar o gelato, servir aqui em casa e a gente vai consumir, ok. Agora, a partir do momento que eu conservo esse gelato, que eu vou deixar para tomar, sei lá, amanhã, depois do almoço, a tendência é que algumas características na estrutura já vão sendo modificadas, tá bom? A liga neutra ajuda nisso, tá? Então, tem e não é por isso que deixa de ser um bom produto, tá ok? Ok, depois de falar de liga neutra, ó, o segundo é: como armazenar corretamente o gelato produzido para evitar gelo? Ok. Tá vendo? Essa pergunta já está bem ligada com a questão da liga neutra, né? Nesse caso, armazenar corretamente. Então a receita foi feita, né? Seguindo todos os ingredientes, inclusive liga neutra, porque ajuda nisso, na viscosidade, aí no derretimento, né? Quando a temperatura sofre uma variação, a tendência é que essa água não se movimente muito, porque ela vai estar viscosa por causa da liga neutra. Então isso ajuda a evitar maiores cristais de gelo. Agora, como fazer? Como armazenar? Quando a gente fala de gelato, quando a gente fala de receita, a gente pensa também não só nos ingredientes, mas também na temperatura. Em que temperatura eu vou deixar esse meu gelato? Como eu citei de exemplo, eu preparei hoje o meu gelato e eu vou tomar amanhã. Onde eu vou ter que colocar esse gelato? No congelador, ok. Mas o meu congelador de casa pode estar, sei lá, uma média de menos 12 graus. O seu aí da sua casa pode estar a menos 18. Na casa de uma outra pessoa, menos 13. Então, não é simplesmente, eu vou colocar lá no congelador e beleza. Tudo bem, você vai colocar lá. Alguns, o gelato vai se manter cremoso. Por quê? Vai estar numa temperatura que é a ideal para aquela receita que foi construída ali para determinada temperatura. Eu vou colocar esse gelato a menos 18. Ok, ele vai congelar, ele vai ficar mais duro, porque ele está numa temperatura muito mais baixa do que aquela que a gente criou a receita. Visto isso, o que acontece? Quando a gente quer armazenar por mais tempo, o ideal é que realmente aconteça isso. Você coloque uma temperatura bem mais baixa, então menos 18, menos 20, e assim maior quantidade de água daquela receita vai ser congelada, ok? Sendo maior quantidade de água congelada, não vai acontecer o que eu falei, quando tem o freezer, né, a temperatura não fica parada ali a menos 20, ela sofre um pouco de variação,
principalmente quando a gente abre e fecha a porta ali para pegar alguma coisa. Quando tem essa variação, o fato de ter mais água congelada vai ter menos água se movimentando ali. Ou seja, vai manter mais essa estrutura, não vão aumentar os cristais de gelo, porque tem mais água congelada. Se a gente colocar, eu preparei uma receita aqui para ficar em uma temperatura de -12 e eu deixo esse gelato numa temperatura de -12, que nem fazem as gelaterias na vitrine, né? A gente chega lá, tem aquela vitrine bonita, tá ali a -12, vamos supor, é uma das temperaturas, né? Por que o gelato tá cremoso ali? Por que a gente chega, consegue mexer, fazer a casquinha? Porque a quantidade de água que está congelada ali não é total, tá? Tem o que? Mais ou menos 65% de água congelada, às vezes 70%. Tá vendo? Tem bastante água ali que não está congelada, até porque se estivesse congelado a gente não conseguiria mexer. Por isso que tem a cremosidade. Beleza. Se eu levar esse mesmo gelato para uma temperatura mais baixa, -18, -20, ele vai congelar mais ali a quantidade de água, não vai ficar nesse 65%. Vai congelar mais, tá ok? E isso faz com que evite cristais de gelo. Na verdade, não cristais de gelo, né? Cristais de gelo existem, mas são micro cristais de gelo. Eles não podem se tornar maiores cristais de gelo, porque aí você sente no paladar, sente na língua que tem pedrinha de gelo. Então, o ideal para evitar, primeiro precisa ter esse conhecimento a receita, ela foi feita para qual temperatura. E aí eu vou armazenar e colocar onde? Numa temperatura mais baixa, que é justamente para armazenar, tá bom? Claro, se a gente está falando de uma gelateria, poxa, na maioria das vezes tem ali mais opções, tem um refrigerador não, né? Um congelador a -12, tem um congelador a -18, então tem toda a estrutura, né? A gente está falando de casa, pô, geralmente o que a gente tem em casa? Um congelador. Então aí tem que ter o jogo de cintura e saber, eu tiro minha receita daqui, coloco no meu congelador a -18, ou eu vou ali acompanhando de hora em hora para saber como que ele está ficando, se está endurecendo demais, se eu quero servir daqui, sei lá, 4 horas, eu não posso deixar tanto tempo, vira e mexe eu preciso ir lá, dar uma mexida nele, ok? Agora, se é para amanhã, eu coloco lá e esqueço. Amanhã, um pouco mais cedo, coloco na geladeira, ele vai descongelando, tá bom? Tudo depende da receita, sabe? Envolve tudo isso, a receita, para que temperatura ela foi balanceada, o seu congelador, em que temperatura ele fica ali, média, porque tem a variação, como eu falei, para quando que você vai precisar, ok? Envolve bastante parte aí para o armazenamento, tá? Isso seja em casa, seja em gelateria, não vai achar que gelateria tem a vida fácil, porque é assim também, tá? Às vezes parece, não, assim, em casa é muito mais difícil. Não é muito mais difícil, muito pelo contrário, é mais fácil. Só que na gelateria, o que acontece? O responsável ali pelos gelatos, ele está vivendo aquilo, praticamente uma gelateria, geralmente começa na hora do almoço e vai até a noite, né? Então, toda essa parte do dia aí, metade do dia, ele está olhando, tá todo mundo controlando o gelato. Em casa a gente acaba relaxando, né? Põe lá no congelador, quer ir lá dali 9 horas e acha que vai estar normal. Você precisa ir acompanhando também, né? Normal, que eu quero dizer, acha que ele ainda vai estar cremosinho, maravilhoso, igual da gelateria. Gelateria, eu lembro, quando eu abri a gelateria, a gente chega na gelateria, a primeira coisa é ver como está a situação dos gelatos. Tem gelato que eles estão, porque ficou a noite inteira parado no friozão, sem abrir, sem fechar, sem mexer. É claro que eles vão estar mais duro, mais congelado. E aí, ó, é pegar um por um, ficar paletando ali, misturando, quebrando um pouco,
derretendo um pouco, tem tudo isso, tá? Por trás da gelateria, por trás daquilo que a gente chega e vê ali a vitrine toda bonita, eles mexendo, cremoso, pô, mas antes, tem gente cuidando, tá? E em casa a gente tem que cuidar também. Beleza, vamos lá, vai, porque isso eu estendi bastante esse assunto. Depois, quanto tempo ele pode ser armazenado? Veja bem, de novo, vou pegar a parte aqui de temperatura, porque é sempre isso que a gente considera. Quanto tempo pode ficar armazenado? A gente está falando do quê? De validade, o gelato fazer mal, estragar, ou a gente está falando de estrutura? Primeira coisa, para estragar, o gelato no congelador pode ficar lá por meses. Ele não vai fazer mal, tá bom? Agora, falando de estrutura, é aquela coisa. Quanto tempo pode ser armazenado? Se eu fiz essa receita para ele ficar numa temperatura de menos 13, depois de 5 dias, uma semana mais ou menos, você vai perceber que de estrutura ele perdeu qualidade, ele perdeu característica. Ele está derretendo mais rápido, ele já não tem mais aquela estrutura. Possivelmente um pouquinho mais de cristais de gelo que você sente, ou seja, cristais maiores um pouco, ok? Mais ou menos ali 5 dias, uma semana, por aí. Depende muito também da receita, abre e fecha freezer, né? A quantidade de choque térmico que tomou, tudo isso envolve. Não tem uma única coisa que impacta nisso, tá? Agora, se eu fiz essa receita para ficar a menos 13 e coloquei lá, como o exemplo da pergunta anterior, coloquei a menos 18, eu posso manter esse gelato por mais dias ali que vai manter a estrutura, tá ok? Até mais dias, mesmo que passem ali mais de uma semana, mesmo que passe mais de uma semana, ele vai ter... Quando você tirar de menos 18 e colocar para menos 12, ele vai estar ainda com as características de um gelato bem estruturado, um gelato bem feito, ou seja, sem aquele... não tá velho, tá? Não vai estar um gelato velho. Vamos lá, próxima. Como produzir gelatos de sabores diferentes? Queijo, manjericão, etc. Ou com pedaços crocantes, geleias. Gente, olha, dá para produzir gelato de qualquer sabor, ok? Com qualquer ingrediente dá para a gente fazer ali e adicionar o sabor. Agora, precisa levar em consideração o balanceamento da receita, tá? A gente precisa tomar cuidado com o ingrediente que coloca ali e a quantidade que é colocado, tá? Mas dá para produzir, poxa, de queijo, com um monte de queijo, né? Queijo parmesão com Filadélfia, queijo mais espalmável, né? Aquele da gente passar. Manjericão fica legal também para colocar com... Por exemplo, de manjericão eu sempre gosto de deixar... Eu não coloco manjericão no meio, eu deixo em maturação na geladeira por algumas horas com as folhinhas de manjericão ali dentro, porque aí já transfere bastante o aroma, depois eu só tiro e bato o gelato. Eu não costumo triturar. Pode triturar também, não é que não pode ser feito assim, tá? Mas eu gosto de fazer isso com menta também, eu gosto muito. Tem uma receita de chocolate com menta que fica muito bom. Vem o frescor, sabe, da menta, fica gostoso. Agora, pedaços de crocantes e geleia, poxa, isso é fácil, dá para fazer até só em variegatura, né? Preparou o gelato está saindo da sorveteira, aí você coloca o que crocante? Amendoim, fruta seca cristalizada, geleia também fica bom. É mais fácil em variegatura, tá bom? Agora, voltando a falar, né, a questão do queijo, a mesma coisa. Poxa, eu quero fazer um com iogurte. Pô, eu coloco iogurte, é claro, eu preciso saber a quantidade que eu vou colocar ali.
Assim como o creme de leite ou uma manteiga, não dá para eu falar aqui sem saber exatamente que receita que eu quero fazer, com quais ingredientes exatamente, tá bom? Mas enfim, mais ou menos para responder isso, o queijo, a forma de produção, né? A forma de fazer isso, o queijo você colocaria na massa mesmo para bater junto, ele se misturar. Aliás, eu fiquei até com vontade em falar de queijo, que eu adoro, né? De queijo. Vai, vamos para a próxima. Consigo vender gelato em casa? Gente, consegue muito bem, tá? Eu tenho no meu perfil no Instagram, é mais fácil de ver, né? No Instagram tem um monte de postagem minha ali de alunos que vendem em casa. Eles preparam o gelato em casa e vivem disso, tá? Consegue sim. O gelato ele dá várias frentes. Pode ser para você vender, pode ser por hobby. Gelato não é só, vou fazer e tomar. Dá para fazer um monte de coisa, presentear os outros, né? Dar de presente, ao invés de comprar um presente, eu vou dar um gelato. Depois, eu gostaria de entender por que algumas pessoas colocam ovo na receita e se a Liga Neutra é um produto que fará meu gelato não ser considerado artesanal. Ok, a primeira é sobre ovo. Por que colocam? Ovo tem dois motivos. Primeiro, na minha opinião, o primeiro motivo que eu coloco ovo na receita é porque eu quero o sabor dele, tá? O segundo motivo é porque o ovo ele dá uma característica boa para o gelato. Ele ajuda na estrutura, tá? Ele tem ali característica montante, emulsificante. Então o gelato fica bom. A característica do ovo, a característica do gelato feito com ovo é boa. É gostosa, tem uma estrutura boa, sabe? Então, fazer um gelato, por exemplo, de chocolate com ovo fica muito bom, não só de sabor, mas também de estrutura. E até, né, há tempos atrás, o ovo era a grande ajuda na receita, tá? Precisava colocar. Depois surgiram aí os ingredientes que formam a Liga Neutra, né? Espessantes, emulsificantes, e aí foi substituindo, tirando o ovo, porque toda a receita, além do ovo, ele ajuda na estrutura, mas ele também traz o sabor, né? E não é, toda a receita que a gente quer o sabor do ovo. A gente quer variar também, tá? Mas é por isso. Agora, se a Liga Neutra é um produto que fará meu gelato não ser considerado artesanal, eu não vejo assim. Essa parte de falar, até quando é artesanal, quando deixa de ser artesanal, tá? Vou falar aqui uma coisinha, Se a gente pegar, por exemplo, dois ingredientes, um ingrediente que é base do gelato, açúcar, tá? O açúcar é a gente que vai lá, corta a cana, prepara, faz todo o processo para ter o açúcar. Não, a gente vai no supermercado e compra o açúcar no saquinho, ok? Ele passa por um processo industrial, mas isso não tem jeito. O café, que é um outro exemplo, é a mesma coisa. O cacau em pó é a mesma coisa. Eu vou no supermercado e compro o cacau em pó para utilizar. E aí, como que vai ser artesanal se passou por esse processo? Ok, então não tem como fazer artesanal, então nada mais é artesanal, entendeu? Porque passa por esses processos. A Liga Neutra passa pelo mesmo processo, a indústria pega sementinhas ali, porque são os espessantes, farinha de goma de guar, farinha de tara, farinha de alfarroba, da semente da alfarroba, né? Não da alfarroba.
Farinha de semente de alfarroba, o que é? Sementes, a indústria pega ali, tritura, amassa, vira pó, põe no saquinho e vende pra gente, ok? Então não tem diferença você comprar o açúcar e não tem do cacau, da Liga Neutra. Eles passaram por esse processo, claro, para facilitar a nossa vida. Imagina se cada ingrediente para ser artesanal, eu vou pegar ali, leva uma semana para fazer 1 quilo de gelato, entendeu? Então, assim, se mantém artesanal sim, ok? Inclusive, o artesanal, ele é mantido assim, eu estou falando linguajar aqui das gelaterias italianas, tá bom? Desse meio do gelato italiano. O que é considerado artesanal? Gelatos que são feitos ali para durarem poucos dias, como eu estava falando sobre conservação. Então, mais ou menos, a gelateria, eu vou lá, o que eu vou fazer? Preparar uma quantidade de gelato que eu tenho mais ou menos ideia do quanto eu vou vender, e daqui 2 ou 3 dias eu vou lá, refaço a receita. Quem que vai fazer receita para ficar 1 ano sem ter que produzir? A indústria. E não é que 1 ano sem ter que reproduzir, isso é mentira na verdade, né? Produz todo dia, só que em grande escala. Aí vai armazenando para só ir vendendo, abastecendo o supermercado. Ok, isso não é artesanal. Até porque as características são diferentes. Para manter um gelato, né, para manter um sorvete desses de pote 1 ano parado no supermercado, eles não podem fazer a mesma receita que a gente faz no artesanal. Precisa ter muito mais quantidade de ar ali dentro. A quantidade dos ingredientes, os ingredientes que são colocados são diferentes. Eles colocam muito aroma, inclusive artificial, não colocam os ingredientes mesmo, fresco, fruta. Então muda muita coisa aqui, tá? Resumindo, artesanal, uma gelateria é considerada artesanal aquela que prepara dentro do laboratório os ingredientes. Eu pego o leite, abro, coloco ali, a indústria pega o quê? Um saco de leite em pó, tá? Leite em pó, mistura ali, água, é diferente o processo, tá bom? Então, ao meu ver, e também não no linguajar, mas nesse meio do gelato italiano, é considerado artesanal sim, tá bom? Inclusive máquina, as gelaterias têm máquina e produzem 10 quilos de gelato. Ok, mesmo com máquina é artesanal, não é que eu preciso fazer na mão, pegar um pedaço de pau e ficar misturando. Antes faziam isso porque não existia máquina, mas ainda assim a máquina, mesmo com máquina em gelateria, é considerado artesanal, tá bom? Deixa de ser artesanal quando passa já para máquinas, né? Máquina contínua, para fazer 100 quilos enfim, sorvete. Aí sim, aí passa já, é uma escala industrial, muda o rumo da conversa, tá bom? Beleza. Onde que eu estava aqui? O gelato não ser considerado artesanal, tá. Depois, o que é mais importante para deixar o gelato com a textura correta? Não existe o mais importante, uma única parte, tá bom? Como eu falei, os ingredientes que são colocados, quantidade que é colocado de cada um e o processo que é feito, tá bom? Essa é uma mistura, é uma pergunta que não tem uma única, faz isso que deu tudo certo. É o conjunto aí de preparação do gelato. Como fazer para não cristalizar quando fica muito tempo guardado? Já respondi essa pergunta, né? Não cristalizar porque tá no freezer, aí a gente abre a porta, sai o ar, né? Entra ar quente, sai o ar frio. O gelato tá ali, paradinho, teve ar quente, faz o quê? Dá uma derretida e a água começa a se movimentar ali. De repente a gente fecha o freezer, volta a gelar lá dentro.
Essa água que derreteu vai recongelar. E aí, como é um recongelamento um pouco mais demorado, forma cristal mais... formam maiores cristais, tá bom? Então é isso. Se colocar uma temperatura bem mais baixa daquilo que foi pré-estabelecido para a receita, vai durar mais. Vai evitar esses maiores cristais de gelo. Ok, vamos lá. O que fazer e o que não fazer para sempre ter um produto de qualidade? Olha, para a gente falar de qualidade do gelato, eu considero 3 partes, ok? Sabor, estrutura e valor nutricional. Para mim são essas 3 partes. Ou seja, tem que estar muito gostoso, afinal o gelato italiano é gostoso. Quem não faz gelato italiano gostoso está fugindo do que é a proposta desse produto, tá? Então gelato a gente tem que fazer gelato gostoso. Estrutura, poxa, um gelato que dá tempo de você tomar, um gelato que você sente a cremosidade, não em excesso, não excesso de gordura, enfim, que tem uma boa estrutura, não derreta muito rápido. E depois, o que eu falei depois? Qualidade nutricional. Gente, qualidade nutricional, eu estou falando de um produto que ele pode substituir uma refeição. Um produto que te traz proteína, carboidrato, gordura, vitaminas. O gelato italiano, bem feito, né? O verdadeiro gelato italiano, a grande defesa dos mestres aqui da Itália do gelato italiano é que ele é um produto de boa qualidade nutricional. É diferente, por exemplo, às vezes aparece videozinho, né? No Instagram é assim. Uma receita aqui super cremosa. É claro, super cremosa. Tem uma lata de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite. Isso aparece direto, um monte de receita. Super cremoso. Ele é tão gostoso quanto um gelato italiano tradicional? Você consegue sentir vários sabores ou é só aquele excesso de cremosidade, tipo, que ok, é gostoso também. Mas para aí, presta atenção nisso. Do produto, derretimento na boca, inundando, né, os aromas, ou não, é só excesso de cremosidade. Esse gelato eu conseguiria colocar em cima de um cone, esse tipo de sorvete. Eu conseguiria fazer um cono gelato, né, uma casquinha, e tomar? Por que tem diferença? Aí, se a gente for falar da parte nutricional, quanto tem ali de gordura, entendeu? De açúcar. Tem que considerar isso também. Não basta ter, eu sempre falo, não basta ter uma boa estrutura e para ter uma boa estrutura eu vou lá e detono o sabor. Ou, não, eu quero uma super cremosidade, meu Deus do céu, a gente vê assim, né, mexendo, parece uma coisa maravilhosa. Aí você vai ver de valor nutricional, é uma porcaria de um produto, é um produto que só faz mal, não traz benefício nenhum. Conta tudo isso, tá bom? Então para mim é isso, tem que ser gostoso, tem que ter um bom valor nutricional, qualidade nutricional. Sempre falo isso nos vídeos. Tem dias que eu preciso sair de casa com pressa, ou tem dias que eu tô na rua e aí a gente não vai conseguir voltar em casa para almoçar, ou não vai conseguir parar para almoçar. Eu escolho o que eu vou tomar. Eu posso escolher também um gelato. Por quê? Porque ele vai me dar ali os valores nutricionais que eu preciso. Ok? Eu não vou simplesmente comer alguma coisa, uma porcaria, sendo que vai me dar ou muita gordura ou muito carboidrato. E claro, gente, eu não estou falando aqui que o gelato
é um produto não vou falar a palavra saudável, porque saudável virou muito mais tema e muita gente fala nem sabendo o que é saudável, quanto pode ser consumido, qual a dieta que você faz. Então não quero nem entrar nesse assunto. Mas eu estou falando, não é que eu vou sair de uma academia e tomar um gelato. O gelato, claro, ele não é um produto para esse fim, ok? Mas se eu fosse almoçar, o que eu vou almoçar? O que eu vou trazer no meu almoço? De uma forma ou outra eu vou trazer uma gordura, eu vou trazer carboidrato, proteína, vitamina, sais minerais. O gelato tem tudo isso. Então ele é considerado também como uma fonte de um alimento que traz isso que a gente precisa, né? Se a gente for ver tudo que é indicado a gente consumir diariamente, o gelato traz isso, tá? Beleza, beleza, beleza. Aliás, essa história de saudável, não saudável, é claro que se eu tomar meio quilo de gelato, eu vou consumir muito mais do que é recomendado eu consumir diariamente, ok? Assim como também se eu comer, sei lá, um monte de carne, eu vou estar consumindo muito mais do que é recomendado diariamente, assim por diante. É tudo assim, carboidrato. Vamos lá, vamos para a próxima. Eu me perdi aqui, tanta coisa escrita. Como fazer para não cristalizar? Produto de qualidade, foi essa daqui. Ok, gente, vamos lá, vou escolher mais uma. Ok, essa daqui que muita gente pergunta sempre. Quais utensílios eu preciso ter para começar? Olha, utensílios. Vou falar que, tirando a sorveteira, tá aqui atrás, aqui. Tirando a minha sorveteira, todos os outros utensílios que eu tenho aqui em casa, sim, todos os outros utensílios que eu tenho aqui em casa são utensílios caseiros, são utensílios de casa. É claro que depois eu tenho, acho que dá até para ver aqui, tá vendo? Palheta de gelato, eu tenho aquela de gelateria italiana também para fazer bolinha, ok. Mas eu não preciso, não é que sem isso eu não consigo fazer o gelato, tá? Então, tirando a sorveteira, o resto é espátula comum, espátula de silicone, panela, fogão, congelador, potes, pote plástico, pote de vidro, ok? São utensílios caseiros. Ah, Rafa, mas, poxa, se eu melhorar, um mixer, ou um processador, um liquidificador, alguma coisa assim, uma batedeira. São todos utensílios de casa. Não é que eu preciso fazer, meu Deus, uma compra ali que eu tenho que vender um carro para poder fazer um gelato em casa. Pelo contrário, tá? Nem sorveteira precisa ter. A sorveteira é aquela coisa, depois de um tempo você já faz gelato, você quer fazer maior quantidade, aí você compra uma sorveteira, mas nem da sorveteira precisaria, né? Sempre falo também que eu demorei bastante para comprar a minha, viu? Eu queria me convencer que ia valer a pena, que eu ia usar mesmo, e aí, depois de tanto tempo, eu me arrependi de não ter comprado antes. Para mim, se alguém me perguntar assim, do nada, eu falo, o que você me aconselha a comprar de qualquer assunto? Eu vou falar, compre uma sorveteira que vai te fazer feliz. É isso. E para ser mais detalhado, tem um vídeo meu aqui no YouTube sobre utensílios, tá? Que eu mostro, falo bem detalhadamente para que serve um ou outro. Tem um vídeo meu aqui que eu falo os utensílios para fazer gelato em casa, beleza? Claro que depois as pessoas falam, mas ok, mas tem gente que tem a máquina grande, até maior que a minha, né? Máquina que faz 5 quilos de gelato, 10 quilos. Claro, gente, quanto mais a gente quer crescer, quanto mais a gente quer produzir, tem gente que quer vender, então aí precisa de uma máquina maior mesmo,
né? Eu começo a fazer em casa, começo a vender, percebo que estou vendendo, eu preciso preparar mais gelato para vender mais. Claro, eu preciso mudando de nível, eu preciso ir me adaptando, eu preciso comprar um congelador a mais para ter mais espaço para congelar gelato. É claro que aí precisa se estruturando, ok? Mas para começar, pô, tem tanta gente que vende que começou sem sorveteira nenhuma, começou fazendo com batedeira, tá bom? Só que dá, né? Gelato é uma coisa muito bem aceita, um gelato gostoso, tá? Um gelato que eu falei de qualidade, né? Um gelato bom, um gelato que você pode explicar isso também. O gelato, ele tem os benefícios, tá? Essa parte de valor nutricional, bom, produto natural, nenhum produto. O pessoal fala que liga neutra é sintético, liga neutra não é natural. Gente, é natural, são produtos naturais. Tá? Pelo menos, olha, a grande maioria delas. Todos os que eu tenho aqui são naturais. Tem gente que usa produto sintético em gelato? Tem, tá? Inclusive gelateria. Tem também. Agora, quem é sincero vai falar que não é natural, tá? Se fala, pô, a gelateria é natural, uma gelateria artesanal com produtos naturais, não pode usar produto sintético, não pode usar polidextrose, por exemplo, tá? É uma fibra e aí ela custa mais barato do que inulina. Ah, então eu vou nessa. Ok, mas não é natural. Ai, fechou. É isso, gente. Domingão e maio, hein? Já estamos quase na metade do ano. Isso aí, vou pedir para você curtir esse vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Se inscrever no meu canal se você ainda não se inscreveu, compartilhar com as pessoas que você ama e a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo gelato. Tchau!